Olá, sejam todos bem-vindos em mais um estudo do nosso livro de Tiago. Nós estamos nessa jornada, nessa caminhada de estar estudando o livro de Tiago, e você, de uma maneira muito especial, é o nosso convidado para estar participando desse estudo. Nós já tivemos no domingo passado o estudo do primeiro capítulo. Estamos agora, hoje, especificamente entrando no segundo capítulo. Eu gostaria que você convidasse as pessoas que podem ser acionadas, os teus amigos, as pessoas que você gostaria que também estudassem o livro de Tiago. Pega a tua Bíblia, pega o material aí para estudo. Eu quero chamar a atenção e alertar que nós estamos realizando em nossos encontros aqui estudo bíblico. Portanto, nós vamos estar pegando o texto bíblico, nós vamos estudar o texto bíblico, nós vamos refletir sobre o texto. Então é muito importante que você tenha a sua Bíblia. Você pode estar lendo já e conhecendo o livro de Tiago, tanto o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, são 5 capítulos, e que nós vamos estar estudando em nossos encontros nesses momentos. No nosso estudo anterior, o Carlos trabalhou especificamente o primeiro capítulo e fez as devidas introduções quanto à data, à autoria. Isso nós não vamos estar repetindo todos os momentos. Então é importante que você tenha de repente acesso ao que foi estudado com o Carlos. E nós aprendemos no primeiro capítulo, de uma forma geral e uma forma mais profunda, que a provação nos edifica, que a gente pode pedir a sabedoria do alto e pedir com fé, não duvidando. Isso foi trabalhado com o Carlos, muito especial. Nós também fomos alertados sobre o cuidado dos perigos da riqueza, e muito forte ficou gravado, com certeza, tantas outras coisas, como também o versículo 22 do primeiro capítulo, que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa é assim foi o final do estudo do primeiro capítulo, e a importância dessa prática da palavra, insistindo que o livro de Tiago é um livro extraordinariamente prático, de atitudes e sugestões práticas para a vida cristã. O capítulo 1 termina dizendo que se alguém se imagina religioso, se alguém imagina que está vivendo a religião verdadeira e que não seja a religião vã, inútil, ele precisa ter alguns comportamentos, como, por exemplo, refrear a língua, saber como falar, e que vai ter que também ter uma atitude de visitar órfãos, visitar viúvas e se manter incontaminado do mundo. Eu fico entendendo e entendo a partir desse final do primeiro capítulo a ideia de que se existe uma religião que é vã, então tem uma que é pura, que é verdadeira. E isso nos leva para o capítulo 2, nos introduz para dentro do capítulo 2. Então, nós vamos trabalhar isso adiante ainda no capítulo 3, de uma maneira bem específica, a questão da língua, que é a questão de refrear a língua, saber a dosagem de como falar, como um cristão fala, como ele se comporta. Também sobre essa questão prática, nós vamos entrar agora no capítulo 2, sobre as vivências de visitar órfãos, viúvas, pessoas, ajudar pessoas, estender a mão para pessoas. Também vamos ver como se guarda o coração incontaminado das coisas do mundo, uma questão de caráter. Então eu creio que o capítulo 2 agora o livro, o autor de Tiago nos coloca para dentro de uma realidade
possível de uma vivência cristã em sua praticidade, bem concreta. E o capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte, se você pode acompanhar comigo. Diz lá: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Esse primeiro versículo, ele nos fala da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé em Jesus. E a partir da fé em Jesus como Senhor da glória, nós somos levados para as atitudes cristãs. Então esse seria o primeiro ponto, a porta de entrada do capítulo 2 e das dicas da possibilidade de viver uma vida prática, de como viver uma vida cristã na sua praticidade. E o tema central, na realidade, do capítulo 2 e o versículo central, a gente podia dizer assim, sendo meio ousado, né? Podemos dizer que o versículo central do livro de Tiago é o capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu repito, observais a lei áurea segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus queridos, essa é a palavra motivadora. O versículo 8, juntamente com o versículo 1, vão ser a base do eixo central da nossa motivação e da prática do que deve ser a vida cristã. Então nós podemos concluir que a vida cristã é obediência a essa lei de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso são as duas palavras fortes desse texto, que a nossa fé em Jesus, aqui agora é incluído Jesus, é a nossa fé voltada para Ele, estando nele, e nós amando a Deus acima de todas as coisas, temos condições agora de viver na prática o nosso relacionamento com as pessoas. E aí os versículos 2, 3 vão dizer para nós como é essa prática. Diz lá o versículo 2, se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também outro pobre com roupas esfarapadas, e tratardes com diferença o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disser ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Esses dois versículos vão dizer para nós já a primeira prática desse mandamento do amor a Deus e amor ao próximo. Eles vão nos ensinar que a nossa fé em Jesus não faz acepção de pessoas. Essa palavra simples de entender e tão atual, fazer a acepção de pessoas, isto é, ter preferência por algum tipo de pessoas, ter atitude de se achegar a algumas pessoas e dar prioridades para algumas pessoas, no caso aqui, pessoas que são bem especificamente definido e dito claramente, né? Pessoas que são ricas, pessoas que têm anel de ouro, que têm uma vestimenta luxuosa, que têm condições. Então, essa realidade aqui, que a nossa fé em Jesus, ela termina com essas acepções, ela termina com essa diferença. E ela joga a gente para dentro de uma realidade de pensamento que vai mostrar que Deus, no seu amor, Ele não ama conforme a acepção de pessoas. O amor de Deus é para todos, a graça de Deus é para todos, as bênçãos de Deus estão para todos. E não está dentro dessa diferença, esse merece, esse tem mais condições, esse não tem. Não é uma raça, não é uma classe social
Cristo, enfim, morreu para todos, para que todos tivessem vida. E em Cristo nós somos todos iguais, recebemos o mesmo amor, o mesmo jeito, a mesma direção. E isso mexe. Essa é a primeira palavra assim que vai colocar para dentro de nós uma alavanca de pensamento para o nosso contexto, para a nossa realidade de discriminação. E vamos ser sinceros, somos marcados por discriminação. Se faz muita discriminação, se realiza discriminação. A discriminação é algo que está em manchete, seja por questão de cor, de raça, de nacionalidades, de pessoas porque têm condições e não têm, por pessoas que recebem ou não recebem, pessoas que têm condições, são inteligentes ou não, pessoas estudadas ou ignorantes. E essa é a primeira questão que o capítulo 2 nos coloca para uma reflexão de mexer um pouco com os nossos pensamentos e o nosso jeito de encarar as coisas. E eu creio que isso é de uma forma extraordinariamente libertadora, sabendo que se nós não fizermos acepção de pessoas, nós estamos no caminho certo. E essa é a prática do amor. Se a gente olhar um pouco mais adiante, só já complementando então, os versículos 9 seguintes, por exemplo, vai dizer que, versículo 9, só para a gente voltar para essa questão de acepção. Se todavia fazeis a acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O que é dito aqui? É dito que fazer a acepção de pessoas é pecado. É bem forte isso, isso mexe comigo, pelo menos mexe. Não sei se mexe contigo também. Cada vez que eu tenho uma atitude de discriminação e discrimino alguém por causa de alguma coisa, por quem sabe alguma atitude, ou quem sabe por alguma classe, ou por causa de alguma cor, eu estou pecando. Isso é pecado. Isso é desobediência à lei. E se a gente diz, como diz o texto aqui, se a gente desobedece uma, a gente está desobedecendo todas as outras. Não adianta você dizer que, o texto depois vai continuar, vai dizer que não adianta se você dizer que você não adultera, mas você mata. Ou se você não mata, mas adultera. Então quer dizer que você acaba cometendo um pecado, porque você desobedece uma parte. E isso complica de uma maneira extraordinariamente forte o nosso relacionamento em relação ao mandamento do amor, que é esse mandamento de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Quero chamar a atenção ainda para o versículo 4. O versículo 4 diz assim: não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Quer dizer, no momento que nós fizemos discriminação, no momento que nós deixamos de viver o mandamento do amor e a nossa fé em Jesus, que não faz acepção de pessoas, e nós, no nosso pensamento já, veja como o Tiago nos alerta de uma forma legal, dizendo que se nós pensar nós já fizemos, está na linha de Jesus, quando Jesus vai dizer no Sermão do Monte, se você pensar em adulterar com alguém, você já adulterou em pensamento. Quer dizer, é muito radical, quem sabe isso para nós entender até, Mas a maneira como nós pensamos e julgamos os outros já é acepção. E já é, de repente, discriminação. Nós já estamos discriminando em pensamentos. Nós nem falamos e nem agimos ainda, mas o nosso pensamento já se tornou um juiz, já julgamos os outros. E aí, como você já sabe, já estudou no início do nosso estudo de Tiago, primeiro capítulo, que vai dizer que ele é muito parecido com Provérbios. E ele nos joga para Provérbios dizendo que
assim como a gente imagina, a gente é. Quer dizer, assim como a gente pensa, assim a gente é. Então, se a gente pensa discriminação e pensa que a gente está fazendo a acepção de pessoas, a gente vai viver em atitudes no nosso dia a dia, trazendo assim no nosso pensamento pensamentos que não são pensamentos bondosos, mas diz ali que são pensamentos perversos. É forte isso. Pensamentos perversos são pensamentos maldosos, pensamentos de desprezo de pessoas. São pensamentos de padrões mundanos, padrões que não encaixam na mentalidade cristã, pensamentos de cobiça, de orgulho, de rejeição, que na verdade são pensamentos que geram morte. E a proposta é que a gente aprenda a ter um pensamento que seja essa mentalidade do mandamento do amor. Na realidade, nós temos que purificar o nosso pensamento. Nós precisamos aprender a amar em pensamentos. Se o amor se revela em atos, pensar também é. A gente deve ter pensamentos de amor. Isso muda muito a vida da gente. Eu acho que a vida da gente fica mais tranquila, vou ser sincero para ti. Como fica legal quando você começa a encarar as coisas com amor, com uma mentalidade como Jesus via as coisas. Essa é a mentalidade do mandamento do amor. Que a gente começa a ter essa mente transformada, uma mente diferente, que começa a ver as coisas, as pessoas como possibilidades e não ver o que elas não são. A gente geralmente parte do negativo delas e não do positivo delas. E aí os nossos pensamentos vão gerando isso vai gerando com certeza algo muito forte de desprezo. E veja o versículo 13, nós estamos andando sempre com outros versículos, né? Nós estamos tentando chegar em todos. Diz o versículo 13, porque o juízo, né, na nossa mente, né, porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usam de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso é forte, né? E isso me faz lembrar uma palavra lá de Lucas 6, 36, que vai dizer, que eu acho que é uma palavra que a gente de repente sabe já, né? A gente conhece essa palavra, a gente já ouviu essa palavra, mas vale a pena a gente lembrar de novo. Lucas 6,36 diz o seguinte: sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Então, a ideia de Tiago está clara para mim e eu quero que você entenda ela também. Se a gente for misericordioso para com as pessoas e ter um pensamento misericordioso, o nosso Pai também vai ser misericordioso conosco, porque Ele é misericordioso. Então essa definição, né, de que Deus é esse Pai misericordioso, é cheio de misericórdia, cheio de amor para com as pessoas, e Ele vai então não fazer acepção de pessoas. E nós podemos imitar isso, nós podemos viver esse mandamento da misericórdia. Assim, se a gente não tem misericórdia, não usa de misericórdia, não vai ter misericórdia para a gente também. Quer dizer, não é que isso seja obra, né, que não seja uma barganha, mas é praticamente uma consequência quase que natural e quase que espontânea. E dentro dessa ideia ainda de que a gente precisa ter esse pensamento bom, creio que o Espírito Santo pode nos ajudar nisso. Ele pode colocar isso em nós, ele pode fazer com que o nosso coração e a nossa vida sejam misericordiosos, para que a gente tenha essa conduta de poder amar o próximo como a gente ama a si mesmo. Eu quero falar um pouquinho, olhar um pouquinho, mesmo que isso de repente não está tão claro aqui, mas eu quero lembrar do Evangelho de Mateus, o capítulo 5, onde Jesus fala do amor ao próximo dentro do Sermão do Monte.
E ali Jesus radicaliza essa questão. Lá no capítulo 5, os versículos, ele vai falar do 43 até o 48, nós não precisamos nem ler esse texto todo, nós só precisamos dar uma olhada em alguma parte, se no versículo 43 diz que o mandamento é amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, no versículo 44 Jesus vai dizer, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. E ele no final, lá no versículo 48, vai dizer, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Lá, na versão de Lucas, ele vai dizer, portanto, sede misericordiosos como misericordioso o vosso Pai. Creio que isso é importante para a gente ter como base, porque tudo que nós vamos falar, estamos falando no livro de Tiago, e estamos falando especificamente sobre essa questão do capítulo 2 aqui, ela é possível quando você entende isso, porque isso é algo espontâneo que vem do amor de Deus. Não é uma regra que vai dizer que eu tenho que amar todas as pessoas. Não é regra, é misericórdia, é de coração. É porque o meu Pai é misericordioso, porque Deus é misericordioso, então eu vou ser misericordioso com os outros também. Porque na verdade, vamos ser sinceros, eu quero que Deus tenha misericórdia comigo, mas com os outros, nem tanto. Eu acho que Deus tem que ser muito bom comigo. Com o Pedrão, que é minha audiência, minha plateia aqui, eu acho que ele devia ser mais radical. Ele devia cuidar da vida dele diferente, porque eu sou juiz e eu fico julgando ele. Eu acho que ele merece, não merece, pode, não pode, deve, não deve. E aí, de repente, o Tiago vai dizer, para com esse negócio. Para com esse negócio e deixa que a misericórdia com que você é amado flua também e se descarregue em cima das pessoas com as quais você vive. Então você não vai poder fazer discriminação. Então está eliminado, acabou, não tem mais esse negócio discriminatório. E creio que o versículo 12 aí, de Tiago 2, é muito legal, ele retoma praticamente o que fala da prática, ele diz lá, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Fala e procede. Coerência, ser coerente. Eu não sei se você já percebeu, mas pense um pouquinho comigo. Você considera e você acha que é importante ser coerente? Muito significativo essa questão de sermos coerentes, de sermos pessoas coerentes. Estamos carentes de pessoas coerentes. Se fala uma coisa, se age de uma forma diferente. Ou às vezes se age de um jeito e se falou de outro. Creio que esse falar de maneira e proceder de maneira, para mim é maravilhoso quando você consegue viver isso. Isso é uma prática cristã extraordinária. Ela é transformadora, ela é libertadora, porque estamos na realidade carentes de pessoas que sejam fiéis e sejam realmente sinceras naquilo que elas dizem e fazem. E isso são mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Tem gente que marca uma coisa e não cumpre o que marcou. São mínimos detalhes. Eu tenho aprendido uma coisa, para mim muito significativo, quero compartilhar isso com você também, que são nas pequenas coisas do dia a dia que a gente manifesta, se a gente vive esse mandamento do amar ao próximo, e se a gente vive essa coerência. São nos mínimos detalhes. Falou, está falado. Disse, então faz. Anunciou, cumpre. Isso é um diferencial de ser cristão. Isso é um caráter cristão. Uma forma de ser diferente, de ser pessoas de palavra.
pessoas que têm uma palavra e que são incoerentes. E isso é a lei da liberdade que diz o versículo. A lei que nós somos livres para poder amar e podermos ser coerentes, porque nós temos essa possibilidade de poder usar de misericórdia e falar e fazer em coerência. Os versículos assim que seguem agora, né, que são os versículos 14 até praticamente o final, eles vão trazer agora o concreto desse primeiro ponto, que que eu poderia dizer assim, se a gente pudesse resumir, pudesse já anunciar assim como primeiro ponto, dizendo que esse nosso ter fé em Jesus é o desenvolver o mandamento duplo do amor, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E a partir disso, então, nós aprendemos a não ser discriminatórios, não julgar as pessoas, ser coerentes na nossa palavra e sermos fiéis no que a lei diz e cumprir toda ela, não só uma parte, sermos imparciais, alguma coisa me serve, isso não serve. Então esse seria assim o primeiro bloco, o primeiro momento que o capítulo 2 nos orienta e nos joga para uma vida cristã prática. Os versículos que seguem agora, de 14 até o final, eles vão esmiuçar, eles vão trazer detalhes dessa vivência, como todo o livro de Tiago, né? Capítulo 3, 4, se você vai ler, no final a gente vai te deixar um desafio de tarefa, para você já ir entendendo que a partir desse primeiro mandamento do amor, a gente agora pode viver essa unidade de fé e obras e fé, vivendo de uma maneira inseparável, de uma maneira bem concreta, bem próxima. E ele vai desenvolver, ele vai falar, né, que essas coisas andam juntas, né? E o versículo 14 abre essa ideia, né, dizendo assim que, diz lá: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A ideia de Tiago é essa. É impossível que alguém tenha fé e não manifeste em obras esta sua fé. Porque aí ele vai seguir no versículo 15, ele vai dizer: se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, 16, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Interessante, né? Essa linguagem de Tiago tão simples e tão clara, tão prática, e dizendo: não adianta você dizer para as pessoas: tenha paz, vá em paz, Deus te abençoe. Quem sabe nós estamos acostumados a dizer isso: eu vou orar por você, vai ser resolvido o teu problema. A pessoa está concretamente necessitando de roupa, necessitando urgentemente de alimento, comida, prático. E daí a pessoa, às vezes, na sua espiritualidade de fé, de uma espiritualidade tão piedosa, tão assim focada somente em Deus, diz para a pessoa: Deus te abençoe, Deus te guarde, e eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Não quer dizer que você não vai orar por ela, você vai orar por ela sim. Mas você, quem sabe, devia perguntar para ela: como eu posso ser útil para você nesse momento? Aliás, isso é uma dica, uma sugestão que eu queria deixar para vocês. Eu tenho mudado isso um pouquinho na minha vida. Eu não tenho mais colocado assim para os meus amigos e as pessoas: se você precisar de alguma coisa, me fala. Eu tenho mudado essa linguagem. Eu tenho dito assim: no que eu posso te ajudar? Nisso que você está passando agora.
E nós estamos vivendo um tempo de pandemia que é ótimo a gente fazer essa pergunta. Nisso que você está passando nesse momento agora, concretamente, como eu posso te ajudar concretamente? É isso que Tiago está dizendo, concretamente, roupa, alimento. É muito fácil você dizendo, ide em paz. Está escrito ali, né, no versículo 16, vai em paz, fica tranquilo, estou orando por você. E ele vai dizer que uma palavra forte no versículo 17, olha lá, diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Tiago lida muito forte com isso, com fé morta e fé viva, né? Eu creio que você esteja pensando já sobre isso. Como tornar a tua fé viva? Como essa fé se torna algo vivo e não morto? Creio que a dica está dada aqui claramente, que nós nos tornamos mortos em nossa fé quando vivemos para nós mesmos. Paz para mim, eu quero o shalom de Deus, que é prosperidade, alegria, vestimenta, eu quero o shalom de Deus, mas eu não quero dividir esse shalom que Deus me dá concretamente com as pessoas. Então, Tiago nos chama para um ato concreto, né? Para uma atitude concreta. Bem forte e bem prática, né, nesse sentido, né? E o versículo 18, né, abre agora, né, se você tiver a Bíblia do Almeida, você vai ver que o versículo 18 começa em negrito, começa com um mas em negrito, quer dizer, agora o texto tem um pouco de uma outra inclinação, ele agora vai dar uma outra dica. Ele primeiro falou da parte bem concreta, agora ele vai falar de algo diferente, ele vai fazer uma explicação teológica sobre isso, né? Que vai explicar como é que deve ser esse agir, porque versículo 18 diz, mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Quer dizer, é interessante esse negócio. Nosso agir em amor deve mostrar a autenticidade da nossa fé. E a gente costuma dizer isso, a gente faz essa distinção. A gente gostaria de dizer assim, eu sou uma pessoa que vive a minha fé só para mim, e eu tenho assim uma coisa interior, eu estou para mim, eu tenho isso dessa forma. O outro tem obras, o outro age, o outro consegue agir mais, ele tem um chamado. E Tiago vai dizer, negativo, nada disso. Não existe essa fé para mim, essa fé, você tem fé e eu tenho obras, você tem obras e eu tenho fé. Negativo, não existe essa distinção. A fé autêntica, ela se mostra, ela tem atitudes concretas, ela tem atitudes, é isso que ele falou, ele está argumentando agora o que ele falou nos versículos anteriores, ele está argumentando isso, está trazendo isso para dentro da reflexão e dizendo, não dá para dividir isso, né? Porque senão a gente com facilidade diz assim, né? Eu já disse isso também, você tem que ser sincero com você mesmo, seja bem sincero, a gente diz isso, né? Eu não consigo trabalhar e ajudar os pobres, isso tem gente especializada na igreja que faz isso. Isso é assistencialismo, a gente passa para assistência, como se na igreja tivesse que ter um departamento de assistência, né? Isso é assistencialismo. Não, a nossa vida de fé se externa em gestos concretos de amor, em gestos concretos, atitudes concretas. E a fé faz isso, né? A fé vive para isso, a gente vive disso, a gente divide porque a gente está vivendo isso, porque existe um problema. E eu faço questão, né, de ler o versículo 19, para você observar esse versículo 19. Você crê, diz ali, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem.
Eu preciso ler de novo. Presta bem atenção. Olha isso na tua Bíblia. Sublinha isso na tua Bíblia. Lá diz: crês tu que Deus é um só? Sim, ok. Deus é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Você faz bem. Tá certo, correto. Mas tem um problema. Até os demônios creem e tremem. Poxa, é forte isso. É assustador isso. A fé morta, agora Tiago está dizendo, a fé que é inoperante, é aquela que é somente de teoria, que ela é somente do intelecto, que ela é somente teórica. Interessante que o Tiago vai dizer aqui, olha o que está escrito: os demônios creem e eles tremem. Eles não temem, eles tremem de medo. Maravilhoso, né? Uma pequena diferença aí, maravilhosa essa, né? O crer que a Bíblia é a verdade, que ela está certa, crer que Deus é um só, se faz bem. Crer em Jesus Cristo, que é a verdade, mas na sua atitude, na sua conduta, não viver que Jesus é o Senhor e que a gente o teme, que a gente o ama, essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Se a gente só tem essa teoria, isso vira doutrina. Isso vira uma doutrina. A gente crê em Jesus, a gente aceita, a gente tem ideias sobre ele, mas quando ele quer se tornar o Senhor da nossa vida, olha como nós começamos no primeiro versículo, que diz lá que a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, Senhor presente. O Senhor da glória é esse Deus presente, onde eu me submeto a esse Senhor e me submeto a esse senhorio que os demônios não fazem. Os demônios não se submetem. Eles só tremem de medo, eles não o temem e o adoram, né? Eles não o adoram. Saber as coisas sobre Deus, saber sobre amor, e que nós estamos estudando aqui também, saber o que Tiago está dizendo é uma coisa, mas obedecer e praticar é outra coisa. E o temor, não o tremor, o temor faz a gente obedecer a palavra de Deus, faz obedecer o mandamento do amor, faz viver nele, faz andar nele, faz a gente crescer nele, faz a gente permanecer nele e praticar as obras. Então, meus queridos, pense um pouquinho sobre isso. Esse versículo 19, ele é muito forte, ele é muito pesado, é uma frase pequena, o versículo 19b, até os demônios creem e tremem. É profundamente significativo refletir sobre isso. Demônios creem, mas tremem de medo. Nós cremos e amamos, tememos, obedecemos. Essa é a grande diferença. Então, creio que os versículos 20, né, o versículo 20, né, vai repetir um pouquinho, né, que vai dizer que o homem insensato, que a fé sem obras é inoperante, né? Quer dizer, ele vai falar que a fé, ela precisa operar, né? E aí agora, ele fecha o capítulo 2, usando duas ilustrações maravilhosas, dos versículos 20 até o versículo 25, né? Nós não precisamos ler esses versículos, você tem eles aí. Ele vai falar que de duas personagens. Ele vai ilustrar tudo que ele falou até agora, vai fechar o capítulo 2, né, para a gente concluir também o nosso estudo aqui. Ele vai fechar o capítulo 2 dizendo, olha, tem duas ilustrações bem legais que vão falar sobre
A fé e o agir são duas personagens do Antigo Testamento, que é Abraão, né? Ele vai dizer no versículo 21, Abraão, nosso pai, né? O nosso pai da fé. Ele não diz isso, mas essa é a ideia que está por trás. Abraão é o nosso pai da fé. Ele foi justificado quando ofereceu o filho dele, Isaque, no altar. Ele entregou o filho, ele colocou o filho dele, ele entregou, um ato concreto. Isso é um ato extraordinário, né? Quando Deus falou e ele obedeceu. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, refletir assim também sobre o que a gente deve praticar. Praticar o que Deus fala pra gente. Não o que eu acho que eu devo fazer, não. Deus falou, então faça. Deus disse na palavra, faça, execute. Abraão, meus queridos, Abraão se tornou amigo de Deus. Que título maravilhoso esse! Eu fico encantado olhando para isso, né? Principalmente lá no versículo 23, né? E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. É muito forte isso. Ser chamado amigo de Deus e ser chamado amigo de Deus é aquele que pratica o que Deus diz. E aí nós nos tornamos parceiros de Deus na obra. Então, o praticar a palavra e fazer os gestos aí, as atitudes, melhor não os gestos, mas atitudes que apareceram aqui de ajudar a botar roupa, de dar alimento, de fazer as coisas acontecerem, não ter discriminação, isso faz de nós colaboradores de Deus, nós somos parceiros de Deus. E se você tiver interesse um dia desse em estudar a vida de Abraão, faça isso, estude a vida de Abraão para ver como funciona essa parceria. Nós vamos ser parceiros de Deus, nós vamos ser amigos de Deus quando nós temos a nossa fé e praticamos, nós ouvimos e praticamos, nós entendemos o que Ele nos diz e praticamos. Isso é extraordinário. Para mim isso é tremendamente de motivação para dizer, esse é o caminho. Por isso que Tiago vai fazer a ilustração de Abraão e dizendo, eu tenho lembrado algumas pessoas, às vezes eu fico encantado quando eu vejo aquela conversa de Deus e Abraão antes de fazer a destruição lá, de colocar a destruição de Sodoma e Gomorra. Eles trocam de ideias, Deus e Abraão conversam e eles são parceiros para o agir. E por isso que, quem sabe, Abraão vai sacrificar o filho com uma certeza, com uma tranquilidade. Se Deus disse, então ele falou, eu vou praticar isso. Que necessidade que eu e você temos, vamos ser sinceros, de ser amigos de Deus, por sermos praticantes e obedientes a essa palavra que nos é dita e nós praticamos. Ela é ensinada e nós a executamos. Então esse é o exemplo do pai da fé, um grande homem do Antigo Testamento. Mas não ficou nesse grande homem. A ilustração continua para Raabe, uma prostituta. São os dois extremos, o pai da fé, por um lado, e por outro lado, uma prostituta. E que a ação é a mesma. A prostituta lá, Raabe, ela quando ela acolhe, né, os emissários, né, aqueles que vão lá dar uma espiada em Jericó, que foram enviados para Jericó. Se você quer saber mais detalhes, você tem que ler Juízes 2, capítulo 2, é legal ler isso, é uma história linda essa. Dessa mulher prostituta que abre as portas e recebe esses dois emissários e esconde dentro da sua casa, guarda eles lá e diz para as pessoas que chegam lá e querem matar esses dois emissários, e ela diz, não, eles não estão aqui, ela larga eles pela janela, muro abaixo e salva a vida dessas pessoas, porque ela conhece esse Deus de Israel, esse Deus que abriu o Mar Vermelho, vai dizer lá, esse Deus que esteve com vocês, eu conheço o Deus de vocês, eu sei como Ele é, eu sei como Ele age.
eu sei o quanto que Ele é justo. E esses dois extremos são impressionantes para nós hoje. Para mim são impressionantes, que são esses dois polos, esses dois focos. O Abraão, pai da fé, e a Raabe, uma prostituta que age e pratica a sua fé. Abraão, que age, pratica a sua fé. E creio que não tem exemplos melhores para isso, e também motivadores para a nossa vida, para o nosso jeito de viver e estar, né, vivendo a nossa fé. E o capítulo termina dizendo, né, que assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Faz um apanhado geral e diz, olha, tudo que eu queria dizer é isso. Se tem vida é porque tem fé e pratica, e faz isso. E se não tem isso, então está morto. Literalmente está morto mesmo. É que assim como um corpo que não tem vida e que não tem, né? Não adianta ter essa coisa de dizer só fé, né? E só obras. Né? Não, isso tem que andar junto, né? Creio que hoje a gente aprendeu, né? Retomando, né? Eu quero fazer o fechamento disso. A gente aprendeu coisas muito legais, para mim são muito profundas. O primeiro ponto é que existe um mandamento do amor, um mandamento que é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, e amar o próximo como a si mesmo. E esse mandamento é o motivo para a gente ter fé e para a gente praticar obras bem concretas, que foram colocadas aqui diante de nós e que foram ditas para nós. Né? Então, se no primeiro momento é o mandamento, um segundo é a ação e um terceiro momento é um chamado para a gente agir concretamente da mesma forma para a gente ter vida. Né? Então, eu creio que eu e você somos convidados aí para sermos pessoas livres, né, para fazer isso. Né? Então, eu ia resumir assim, dizendo, primeiro ponto, ter fé em Jesus é um chamado para amar a Deus e amar o próximo acima de todas as coisas, que é essa lei de amar mesmo. Um segundo ponto, ter fé em Jesus, sendo orientados para não discriminar, para a gente não julgar os outros, para a gente dar roupa para os outros, para a gente dar alimento para os outros, para a gente visitar os órfãos, para a gente visitar as viúvas e se manter incontaminado do mundo. Isso quer dizer, de caráter. E o terceiro e último ponto, ter fé em Jesus para agir e ser um exemplo, como foi Abraão e foi Raabe, que foram exemplos vivos de pessoas que exercitaram a sua fé. O Abraão, no extremo lá, sacrificando o filho, e Raabe colocando toda a sua coragem para guardar e proteger homens perseguidos que uma cidade queria que fossem mortos, e ela salva essas pessoas. Então, creio que a gente aprendeu algo maravilhoso, e pelo menos eu tenho aprendido isso, e que nesse estudo bíblico de hoje você tenha aprendido isso também. Que a espiritualidade que se orienta, que tem a sua fonte no amor de Deus, ela se torna prática no amor ao próximo. Eu repito, a espiritualidade que se orienta, que tem a sua fonte no amor de Deus, essa espiritualidade se torna prática para com o próximo. Isso é, em palavras para com o próximo, cuidando aí da língua, etc. A gente vai ter ações concretas, a gente vai ter atitudes concretas de ajuda, não vou repetir tudo de novo. A gente vai poder ter um caráter diferente, a gente vai poder viver de uma maneira diferente. Essa é uma caminhada dentro do capítulo 2 de Tiago. Os desafios continuam, né? Nós entramos no primeiro capítulo com um desafio forte que Carlos deixou para nós, com alguns pontos bem
bem destacados. Hoje entramos no capítulo 2, olhamos detalhes que foram levantados nesses 3 pontos e que fizeram com que a nossa espiritualidade se motive a uma prática de fé. Vamos ter semana seguinte, na semana que vem nós vamos ter o capítulo 3, assim toda semana nós vamos ter um capítulo. E você já pode ir lendo, né? Eu quero dar uma sugestão para você, eu quero desafiar você, né? Como tarefa que eu falei, né? Você que está chegando, de repente está pegando a gente nesse segundo capítulo já. Tenha um tempo e leia o livro de Tiago. São 5 capítulos assim, muito significativos. Vai sublinhando, vai marcando. E na semana que vem, no capítulo 3, você já tem algumas coisas que Deus já está falando com você. Nós, do Ministério de Ensino, estamos trazendo ideias que o Espírito de Deus, Santo de Deus, está trazendo para o nosso coração. Trouxe para o Carlos, trouxe para mim, vai trazer no próximo domingo e assim por diante. Mas Deus também quer falar com você, quer fazer com que você seja uma pessoa, um agente ativo e praticante da palavra de Tiago, do que nós aprendemos e vamos viver isso em atitudes e vamos viver isso de uma forma bem concreta e bem prática. Ok? Então, leia esses 5 capítulos, tenha uma semana abençoada, tenha um tempo abençoado e eu quero desafiar você a ser um praticante da fé e que você possa viver e experimentar aonde for necessário a prática da fé. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e que você esteja bem perto da fé em Jesus, que é o nosso Deus todo-poderoso, glorioso, que nos dá força para a gente ser diferente. Fique na presença e na paz do nosso Deus. Amém. Você acabou de participar do nosso culto online. Se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário para interagir conosco e também compartilhe com seus familiares, com seus amigos, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar pessoas, vai transformar a vida de pessoas. Se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal. Deus abençoe e nos vemos no nosso próximo encontro.